A gente já começa então com os destaques da nossa capital federal. Quem tem as informações hoje para a gente é o Saulo. Bom dia, Saulo. Bom dia, pessoal. No Rio de Janeiro, a Embrapa vai criar o primeiro polo de inovação tecnológica do agronegócio. Ambiente de pesquisa, desenvolvimento, que pode impactar a agricultura no estado fluminense em 20%. Dessa praia de boas notícias, nós vamos para cá, para o Distrito Federal. Porque do dia 14 ao dia 18 de maio, acontece aqui em Brasília a 12ª AgroBrasília, uma feira de tecnologia, negócios e muito dinheiro que vai rolar. Eu vou conversar aqui com José Guilherme Brenner, organizador. José Guilherme, o que a gente pode esperar desse evento? Olha, a AgroBrasília é sempre um evento surpreendente, né? As pessoas que moram em Brasília não têm ideia da agricultura que se pratica aqui no Distrito Federal, uma região aí que envolve os municípios de Cristalina, de Unai, Formosa, uma região que tem a maior área irrigada aí da América Latina. Então é uma região que usa muita tecnologia e essa feira, já é uma feira tradicional, está indo para a sua 12ª edição. Muito bem, qual o tamanho do evento esse ano? A área da feira é uma área de 50 hectares, né? Nós esperamos... Uma fazenda? É a sede da cooperativa, né? Uma parte importante da cooperativa, né? Que quem organiza é a Copadef, a cooperativa aqui da região do DF. Ela é também, assim, ela tem uma área voltada para a agricultura familiar, em parceria com a Emater, que nós chamamos de EVAF, Espaço de Valorização da Agricultura Familiar, onde são demonstradas diversas rotas tecnológicas adaptadas à agricultura familiar. Temos também o espaço com 450 expositores, voltados muito para maquinário, para defensivos agrícolas, para insumos, sementes. Né? Temos uma área muito importante de sementes aqui no Distrito Federal. Né? E, então é uma feira que, vamos dizer, que ela tem atração para todo tipo de agricultor, todo tipo de pecuarista da nossa região. Imagina, então, quantas pessoas são esperadas? Qual a expectativa? A nossa expectativa esse ano é para 120 mil espectadores. É uma cidade visitando a feira nos dias de evento? Exatamente, são 5 dias de feira, né? Então dá para dizer que vão ter uns 20, 30 mil pessoas por dia. E faturamento, dá para a gente poder imaginar também? A ideia nossa de negócio esse ano é em torno de R$ 1,5 bilhão de reais em faturamento. Fatura mais que muitas cidades pelo Brasil afora? Só em 5 dias de evento? Com certeza, né? A agricultura é um ramo que exige muito investimento, né? É sempre feito muito investimento em tecnologia, então esse faturamento é fruto disso aí. Tá bom. Guilherme, muito obrigado, boa sorte para vocês lá. Lembrando então, AgroBrasília, de 14 a 18 de maio. Você que está aí pelo Brasil afora, quer visitar, saber de novidades, fazer negócios, vem para cá. Saulo Lopes, de Brasília. O interior do Rio Grande do Sul registrou um alto volume de chuvas em menos de 4 horas. Tanta chuva em pouco tempo provocou estrago nas lavouras, principalmente onde o solo estava descoberto, que tinha acabado de ser plantado. A repórter Annelise Nicolodi percorreu algumas propriedades em Cruz Alta, no noroeste do estado, e mostra pra gente. A cena lembra a década de 70, quando ainda era praticado o preparo convencional. O alto volume de chuva em pouco tempo lavou as lavouras e varreu da superfície a matéria orgânica rica em nutrientes. Muitos produtores já tinham iniciado o plantio das coberturas de solo, como aveia e nabo. Realmente é uma situação bastante triste, porque o problema já está instalado e realmente a recuperação dessa área tem perdas significativas, perdas de nutrientes, na perda de calcário. A gente vê muitas situações de produtores que aplicaram recentemente calcário e com essa chuva, com certeza, boa parte desse calcário já foi embora. Infelizmente, nessa situação, resta ao produtor a refazer o trabalho dele, a recuperar esse solo, arcando com os prejuízos. O prejuízo foi maior onde o solo ainda estava descoberto ou tinha acabado de receber sementes de aveia. Professor, a gente teve um grande volume de chuva, né? Em alguns lugares 150 milímetros em poucas horas, e o resultado é o que a gente está vendo aqui, né? Um cenário, um solo bastante encharcado e com muitos problemas para os agricultores? Sim, é uma realidade que vem se repetindo nos últimos anos e é importante caracterizar que esse período pós-soja se torna um período bastante crítico, bastante preocupante para as chuvas que têm uma intensidade maior, ou seja, um maior volume de chuva em um pequeno espaço de tempo, ocasionando alguns problemas de erosão de uma maneira, em algumas regiões, generalizado, principalmente em situações de lavouras que não têm um bom manejo.
Os agricultores que se deram conta de que, junto com a terra que é levada nas enxurradas, também vai parte do investimento feito na lavoura e do retorno esperado, fizeram nos últimos anos a construção de terraços para minimizar o problema da erosão provocada pela chuva. Mas o pesquisador lembra que antes de pensar no terraço, o agricultor já deve fazer o uso de todas as práticas de manejo do solo, como descompactação, rotação de culturas, plantas de cobertura para a produção de palha e matéria orgânica e o plantio direto. Toda a causa dessa situação está associada à forma que vem sendo conduzida as lavouras hoje, com base no plantio direto, mas que esquece alguns pré-requisitos que são importantes para nós garantir uma maior eficiência desse sistema de produção, que está associado em especial a 5 princípios que regem todo o manejo e a conservação do solo, principalmente relacionado a esta parte, a erosão no solo. Então, dentro desses princípios, é bom sempre caracterizar que o primeiro deles, e um dos mais importantes, é a cobertura permanente do solo. Nós temos que ter uma sequência de culturas que tão logo colhe uma cultura, já tem que estar com outra implantada. Então, dentro desse princípio, nós sempre temos que ter culturas em desenvolvimento que, além de proteger a superfície do solo, também contribui com sistemas radiculares agressivos, melhorando a condição física do solo, que vem a ser o segundo princípio da conservação do solo, é criar uma condição de melhor estrutura de solo, de melhor porosidade de canais, que dão condições da água ter uma maior infiltração. Então, quando ocorre a chuva, o solo tem que ter a capacidade de absorver essa água. Então, a infiltração de água, que é um fenômeno de superfície, depende dessa condição física de porosidade do solo. Então, tendo uma cobertura permanente e um solo bem estruturado, com canais, com uma porosidade que consegue absorver a água, nós vamos atender o terceiro princípio da conservação, que é maximizar a infiltração de água no solo. Então, dentro dessa situação toda, é importante sempre caracterizar a forma que vem sendo conduzida as nossas lavouras. E o quarto princípio, que também ele se torna importante dentro desse contexto, é manter uma certa rugosidade na superfície do solo, que impede aquele início do desenvolvimento e do acúmulo da enxurrada na superfície. Essa rugosidade do solo, ela pode ser favorecida pela própria presença da palha, que se constitui uma barreira ao escoamento superficial do solo, mas também, principalmente, pelo cultivo em nível. Hoje, infelizmente, a maior parte das lavouras, elas são cultivadas na maior parte das operações, em especial a semeadura, no sentido do maior comprimento, e muitas vezes morro acima, morro abaixo. Então, o cultivo em nível, o cultivo em contorno, principalmente da semeadura, cria mini canais e, com o desenvolvimento das plantas, mini barreiras ao deslocamento da água. Então, essa rugosidade criada pela condição do cultivo em nível ou cultivo em contorno, aumenta muito a infiltração. Trabalhos feitos pela Unicruz e em parceria com a CCGL, em várias propriedades, a gente observou que somente realizar a semeadura da soja em nível aumenta a infiltração de água no solo em 1/3. Então, isso é muito significativo, que associado a uma boa palhada na superfície, uma boa qualidade física do solo, maximiza a infiltração dessas chuvas que são bastante intensas nesse período pós-soja. Logicamente, nós temos um quinto princípio da conservação, que é o controle do escoamento superficial da água. E que daí entra as práticas complementares de conservação, que está associado ao terraceamento. Então, dentro dessa questão, é importante colocar que todos esses princípios eles se complementam. O quinto princípio, que se traduz no terraceamento, ele não é o mais importante e nem o menos importante. Não é uma questão de ser a favor nem contra. O solo tem uma capacidade, sim, de infiltração, e quando chove uma quantidade maior, que o solo tende a saturar, vai diminuindo essa capacidade de infiltração. Entretanto, essa capacidade de infiltração, ela não é zerada, não é nula. Ela continua existindo em função da capacidade do solo em absorver essa água, que está associada à qualidade física. Então, a questão do terraço, em muitas situações de lavoura de alta declividade, como nós observamos aqui em situações vizinhas,
realmente, quando a gente não tem uma condição de palhada e não tem uma qualidade de estrutura de solo para absorver essa água, realmente vai ter eventos que o solo excede a capacidade de infiltração e vai ter escoamento superficial. No próximo programa, a gente vai continuar falando dos prejuízos no solo causados pelo excesso de chuva no Rio Grande do Sul. O pesquisador da CCGL e professor da Universidade de Cruz Alta vai trazer dicas importantes de culturas e processos que podem ajudar a evitar a erosão. E por aqui agora o assunto é pastagem degradada. Se não tiver pasto, o animal não pode se alimentar corretamente. Sendo assim, quais procedimentos que devem ser adotados? Você vai conferir as informações agora na reportagem de Vinícius Souza. A degradação de pastagens é apontada como um dos grandes problemas da agropecuária brasileira. De acordo com a Embrapa, Mato Grosso do Sul tem hoje 28 milhões de hectares, dos quais 14 milhões estão em algum estágio de degradação. O mau manejo, né? Ou seja, permitir que os animais comam demais o pasto, a falta de reposição de nutrientes, ou seja, uma adubação de manutenção desse pasto, e claro que na formação do pasto a escolha de uma espécie forrageira adequada àquelas condições de uso. A pastagem degradada pode ser classificada em 4 tipificações: leve, forte, muito forte e extrema, podendo haver forte erosão e até assoreamento de cursos de água. Sem os devidos cuidados, a capacidade de lotação dos animais pode atingir queda acima dos 80%. O pesquisador aponta os cuidados necessários para evitar o problema. A pastagem, já a partir do 2º ano, se não corretamente manejada e também reposição, havendo reposição de nutrientes, ou seja, adubação, já começa uma diminuição da produtividade. Vai de um planejamento da espécie forrageira, vai da manutenção de fertilidade e principalmente do manejo durante todo esse período. Cada pastagem tem uma altura ideal. A braquiária de Cumbres, por exemplo, que é essa que você vê na tela, tem até 40 centímetros para que o animal fique em cima dela. A menos de 15 centímetros, o gado precisa ser tirado da pastagem. Os animais refletem no ganho de peso, perda para o produtor rural. É o que explica o professor e zootecnista Ivo Busato. Em pastos rapados, o animal começa a andar dentro do pasto. E ele andando dentro do pasto, ele vai gastando energia. E esse gasto de energia vai evitar que ele acumule gordura, musculatura, seja um animal produtivo dentro da propriedade. Então a primeira preocupação é impedir que esse animal ande no pasto. O produtor que enfrenta dificuldade com o pasto em sua fazenda pode optar por alternativas viáveis visando a recuperação de sua pastagem, como, por exemplo, o confinamento ou o descarte de alguns animais. O primeiro passo é fazer uma análise do próprio rebanho. Com certeza, muitos desses animais poderão ser descartados. Vacas, por exemplo, que têm um problema de reprodução, problemas de dentição, problemas de idade já, e que esses animais fazer dinheiro com eles. O professor ainda pontua: o manejo precisa ser feito com atenção. Uma braquiária de Cumbres, por exemplo, você pode colocar os animais quando ela estiver com 40 centímetros de altura. Mas quando ela estiver com 15 centímetros de altura do chão, esse pasto, você tem que retirar esse animal. Por quê? Porque senão a planta não tem tempo de se recuperar. E quando você der tempo para a planta se recuperar, esses animais vão voltar mais cedo ainda para esse pasto. Quer dizer, o pasto se recupera, ele cresce e você pode colocar animais de volta em cima desse pasto. De Campo Grande, Vinícius Souza. Ainda falando em pastagens, em solos, durante o 3º Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos, foi realizado aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A safra de grãos pode passar de 236 milhões de toneladas nesse ano. É o que indicam os números da safra da Conab anunciados ontem em Brasília. O milho é com certeza a estrela do campo. Veja as informações com Saulo Lopes. A safra de milho impulsionou a produção de grãos no Brasil. A colheita do grão deve ultrapassar 95 milhões de toneladas. É o que aponta o 8º levantamento de safra de grãos biênio 2018-2019 da Conab. O clima foi bastante favorável, principalmente na região centro-oeste. Outro motivo para alegria foi a antecipação da colheita de soja.
consequentemente se tem uma colheita num período mais rápido e também com um período de janela disponível para o plantio do milho maior em épocas ideais. Então o milho foi plantado numa época ideal da segunda safra, que é o maior volume de produção. Além disso, as condições climáticas foram favoráveis. Abril, que é um ponto de flexão, que há alguns anos sempre há problema com falta de chuva, esse ano teve um volume muito expressivo de chuva. Então a conjuntura total chegou a que alcançasse uma produção de 95 milhões de toneladas. Junto com essa notícia do milho, vem uma boa também para quem plantou algodão. A produção chegou a 2 milhões e 700 mil toneladas de algodão pluma, um recorde. A área plantada superou os 35%. Foi uma conjuntura em que havia uma demanda maior do que produção no mundo. Isso estimulou, então, em novembro, dezembro, os produtores a aumentarem a sua área plantada. E essa produção está muito concentrada no Mato Grosso e na Bahia, que são estados que têm condições favoráveis para a produção da pluma do algodão. De Brasília, Saulo Lopes.